Olá a todos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma qualidade que acontece entre dois vetores, que é a propriedade do ângulo entre eles, tá? A gente vai dar uma entendida nisso, lembrando que nessa altura do curso de Geometria Analítica, a gente ainda não tem um sistema de referência, né? E não tem uma forma ainda para calcular o ângulo, né? A gente está falando sobre os vetores sem referenciá-los. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, é um dos conceitos principais dentro da geometria analítica, mas agora a gente vai definir o que seria, afinal de contas, qual seria, né, o ângulo entre dois vetores. Claro que a gente precisa se lembrar, né, que os vetores, eles são conjuntos, né, de segmentos equipolentes. A gente tem escolhido um representante deles para fazer algumas análises, né? Quando a gente constrói, por exemplo, um vetor e o representante começa em A e termina em B, a gente está definindo o representante e a partir dele você sabe que todos os segmentos que são equipolentes, ou seja, que tem mesmo módulo, direção e sentido, todos eles dizem respeito ao mesmo vetor. Então o conceito de vetor é um conceito muito mais amplo do que só um modo de direção e sentido, como a gente costuma ver no ensino médio, né? Geralmente a gente acaba vendo dessa forma, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo entre dois vetores, para a gente tentar entender o que eu quero dizer quando a gente está falando isso, né? E essa é a temática agora, né? Eu não vou pôr o acento porque não vai caber aqui agora, até coube aqui. Ângulos de dois vetores. Esse é o nosso assunto de agora para a gente tentar entender, né? Então, a gente define o ângulo de dois vetores dessa forma, ó, dado dois vetores, primeiro tem que ter dois vetores, né? Eu vou chamar um vetor de U e o outro vetor de V. Eu sei que são vetores porque eu estou indicando ali, né, com a seta para dizer que eles são vetores, né? Dados, este quem? O ângulo entre dois vetores. O ângulo, ele é um ângulo, tá? A gente não vai definir aqui o que é ângulo, tá? Mas a gente vai definir qual é esse ângulo. É o ângulo que a gente vai chamar aqui de θ, formado pelas semirretas, uma semirreta que começa em OA e outra que começa em OB, tá? São essas duas semirretas, né? De forma que essa escolha é sempre menor ou igual a θ e menor ou igual a π. Ou seja, esse ângulo é sempre alguma coisa entre 0 e 180 graus. Porque o que a gente poderia ter em dúvida quando a gente fala qual que é esse ângulo? Você poderia perguntar se é o ângulo raso, agudo, né, ou o ângulo obtuso. Por exemplo, você fica em dúvida sobre qual que é esse ângulo, né? Aqui, a gente está deixando claro que o ângulo que a gente está tratando é sempre de 0 a π, né? Já vou mostrar isso nas figuras de forma geral, né? Então, imagine que eu tenha dois vetores. Vou colocar um representante aqui, ó, o vetor U, vamos supor que ele está para cá, e o vetor V, vamos supor que ele está para cá, né? Ambos têm seu módulo, sua direção e seu sentido, e esse é um representante deles, né? Tem infinitos. Para a gente encontrar ângulo entre vetores, eu sempre vou iniciar os dois no mesmo ponto, na origem. Deixa eu desligar meu celular aqui, senão ele fica tocando sem parar. A gente está numa missão aqui de buscar um cachorro e aí... Bem, vamos lá. Então, aqui está a origem, ó, tá? Veja só que para a gente fazer, você vai escolher um representante de cada um desses vetores que coincidam num ponto que a gente vai chamar de ponto O. Aqui eu vou construir o vetor U. Ele tem que estar paralelo. Como ficou muito desparalelo, vou deixar ele aqui, ó. Pronto. Esse seria o vetor U. É um outro representante. Qual que é a característica desse representante? Ele começa em O e termina em A. E eu vou pegar um representante de V, que começa em O e termina em B, ó. Por isso que na definição está escrito ali, ó, as semirretas OA e OB. Então a gente encontra vetores coincidindo dessa forma. Você sempre vai escolher representantes que te permitam ver o conceito que você quer, né? Quando a gente estava falando da soma dos vetores, é algo parecido, né? Você faz a soma, coloca o final de um no começo do outro e essa estrutura te permite visualizar a soma. Aqui também, né? A estrutura que permite visualizar o ângulo é juntar o início dos dois em pontos coincidentes, tá? Aqui você poderia ficar em dúvida, caso eu não colocasse essa afirmação, sobre qual que é o ângulo, porque essas retas eles estão formando dois ângulos, veja, ó. Ele forma esse ângulo, que esse sim eu chamo de ângulo θ, e ele forma esse outro ângulo, ó. Você poderia falar, pô, professor, qual que é o ângulo entre os dois vetores? É o θ. E como que eu sei disso? Porque na definição está escrito que o ângulo de dois vetores é aquele que vale entre 0 e π. Então, sempre que você fechar os dois vetores, o ângulo vai ser o menor entre eles, né?
Esse, nunca o complementar dele, né? Suplementar ou complementar? Complementar, se não me engano, né? Ou é complementar, né? Daqui a pouco me lembrem, né? Bem, sempre vai ser esse o ângulo que fecha, percebe? Então, esse seria o ângulo θ. É assim que a gente calcula o ângulo θ. Bem simples de fazer, né? Onde a gente encontra, não como a gente calcula, onde a gente encontra o ângulo θ. Algumas características, caso eu defina o ângulo assim antes, às vezes que a gente nem conta tá fazendo, tá? Pra você entender, ó. Se o θ for igual a π, por exemplo, o que vai acontecer? Então, vamos supor que o θ seja igual a π. Então, tem um ponto que eles coincidem, o vetor u ele vai apontar para qualquer canto aqui, e se o vetor v é tal que o ângulo com u forma π, então ele tem que estar para cá, ó. Aí você vai falar, claro, né? Porque veja, esse ângulo que está aqui, a abertura que formou daqui, é π, que seria o θ, né? Por ele falar, mas não é outro lado? Dá na mesma, né? Porque aqui também é π, como você bem sabe, né? A circunferência tem 2π, né? De volta. Então, tá aqui. Olha uma característica importante, ó. O ângulo entre vetores é igual a π, isso implica que u e v, ele tem uma coisa em comum. Veja, não é um módulo, porque u e v pode ser maior um que o outro, né? Não é o sentido. O que acontece é que quando isso acontece, o i v tem a mesma direção. Consegue perceber? Por que eles têm a mesma direção? Porque são vetores paralelos, ó, na forma que a gente constrói aqui. Eles têm a mesma direção. E mais uma característica, eles têm sentido oposto. Porque um vai apontar para um lado e o outro necessariamente aponta para o outro. Fácil de observar quando você olha a figura, né? Então veja que é isso que vai acontecer. Outra característica que vale a pena a gente observar. Se por acaso esse ângulo for zero, o que vai acontecer, né? No caso do ângulo zero, é até meio chatinho de desenhar, né? Mas aqui você tem a origem, aqui seria o vetor u, e aqui eu vou precisar de outra cor, porque se ele tem ângulo zero, significa que eles estão meio que colineares, assim, né? Não faz sentido falar de colineares por causa do conceito de vetores, né? Mas eles estão aqui, ó. Olha o que acontece. Quando o ângulo é zero, não 360, né? Você poderia falar, 360, professor. Não, porque é sempre o menor, né? Quando o ângulo é zero, o que acontece é que o I V, eles têm a mesma direção, dá pra ver isso aqui, né? E o sentido mesmo. Então, o ângulo ele permite analisar um pouquinho mais sobre a direção, né? No começo do curso, eu até comentei para vocês que a direção era medida por ser paralelo ou não, né? Basicamente, a direção é medida em função do ângulo, né? A gente define o ângulo entre os vetores, coincidindo a origem deles e analisando essa característica. Outro teste que vale a pena, um ângulo que é bem notável, né? É quando o θ imagina, π sobre 2, né? Quando ele vale 90 graus, olha o que acontece. Vamos supor que você tem o vetor u apontando para cá, aqui é o ponto coincidente, o O, ele termina em A, vamos chamar aqui, e aí o vetor, quando ele forma 90 graus, ele acaba tendo essa característica, né? Aqui seria o vetor V, ó, percebe? Então, essa é a característica de θ igual a π sobre 2, olha só o que acontece. O que você está vendo aqui quando isso acontece? Você falaria assim, isso está levemente errado, tá? Você diria assim, u e v são... Vou colocar até entre aspas aqui pra gente discutir isso, que é bem importante que você entenda isso nessa aula de ângulo, né? A gente falaria assim, professor, eles são perpendiculares. Por quê? Porque eles formam 90 graus entre si. E você tem razão, é verdade. Os representantes desses vetores, eles formam sim 90 graus entre si, né? Porque a gente coincidiu os pontos de origem, e aí se você for medir o ângulo é 90 graus, então eles são perpendiculares, né? Você tá certo nisso. Acontece que a gente discutiu lá no começo do curso que o conceito de vetores é um conceito mais abstrato. Ele diz respeito ao conjunto de segmentos equipolentes, né? O que significa que eu poderia afirmar que esses aqui são perpendiculares, mas o tanto é aquele vetor como ele é esse. E você vai falar, esses dois vetores, eles são perpendiculares? Puxa, é um conceito difícil, né? Dizer que vetores são perpendiculares quando eles são conjuntos. Perpendicularidade, entenda isso de uma vez, é um conceito de reta e semirreta. Quando as retas elas se encontram, elas geometricamente são perpendiculares. Mas conjunto não é perpendicular, porque como que é um conjunto perpendicular a outro? Isso não faz o menor sentido. Mas existe uma classe mais geral, vamos dizer assim, que
que é chamada de ortogonalidade. Você vai ouvir esse nome bilhões de vezes. Ortogonalidade, para a gente entender no primeiro momento, tem a ver com perpendicularidade. É a mesma coisa, tá? Mas é para conjunto. Então você vai falar assim, poxa, professor, isso aqui não é perpendicular. Não, mas ele é ortogonal. Por quê? Porque se eu escolher um representante de U, por exemplo esse, e um representante de V, que eles formem 90 graus, o que a gente acaba dizendo é que esses conjuntos, eles são ortogonais. A gente vai falar muito sobre ortogonalidade, tá? Isso eu vou tirar de aspas, né? A gente vai falar muito sobre ortogonalidade porque esse conceito, ele entra forte, tá? Ortogonalidade. Na geometria analítica. A gente vai entender muito sobre o que isso aqui está significando, tá? Mas a princípio é quando os vetores eles formam 90 graus, tá? Um representante deles forma 90 graus, tá? Bem interessante isso aqui, né? Que mais a gente pode falar, né? Acho que você ficou surpreso. Se você ficar com mais dúvida disso, comenta aí, porque daí a gente vai falando, eu vou falando sobre isso ou no comentário mesmo, ou gravo mais alguma coisa, que esse conceito de ortogonalidade é um dos mais importantes dentro de geometria analítica, tá? Uma observação, vou colocar aqui, o vetor nulo, que é o zero aqui, a gente põe zero assim, né? Não esquece de pôr o chapeuzinho. Ele é considerado, por definição, ortogonal a qualquer vetor. Uma definição aí pra gente entender. Outra característica, que é em relação à ortogonalidade, é isso aqui, ó. Imagine que você tenha U, e U é ortogonal a V. Eu vou sempre, ó, quando estiver falando de ortogonalidade, eventualmente eu falar, quando eles formam 90 graus, tá? Mas, ou até eu falar perpendicular, tá? Mas lembre-se que ortogonalidade é um conceito que a gente vai cada vez mais refinando aqui, tá? Mas bem, se U é ortogonal a V, o que significa isso? Se tem dois representantes que eles são perpendiculares, imagine que M é um número qualquer, então vou colocar M pertence aos reais, né? Então, o que acontece é que U é ortogonal a MV. E isso faz muito sentido, né? Tem que fazer muito sentido, né? Porque, vamos dar uma pensada aqui, né? O que seria MV? Então, eu tenho o vetor V. MV faz algumas coisas, né? Para M, vou colocar... Deixa eu fazer assim. Já discuti, mas vale a pena, né? Discuti no vídeo anterior, né? Quando M é maior do que zero, o que acontece é que esse vetor, ele preserva o sentido, né? E quando M é menor do que zero, esse vetor ele tem sentido oposto, né? Se ele for zero, ele vai me dar o vetor nulo, e eu já afirmei ali em cima que o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor, então vai ser ortogonal a U também, né? Então vamos ver o cenário, né? Imagine que eu tenha U aqui. Não preciso nem colocar ele ortogonal, ó. Imagine que eu tenha U aqui, imagine que eu tenha V aqui. Quais são as possibilidades de resposta quando eu faço MV? Eu posso ter um vetor que vem até aqui, reduza pela metade, seria meio de V. Eu posso ter o dobro de V, que ele vem daqui até aqui, vamos supor, seria 2V. Eu posso ter menos 3V, que ele seria nessa direção, e assim por diante, né? Tá aqui. Mas veja só algumas características, né? Quando eu escolho V sempre positivo, né, o multiplicador positivo, esse é o ângulo. E quando eu escolho V negativo, qual que é o ângulo? Seria esse, ó. Que ângulo que é esse? Esse aqui é 180 menos o giro de π, de θ que está ali, ó. Veja que se eu tiver o ângulo 90 graus, ou seja, eles são ortogonais, esse resultado que está aqui vai me dar também π sobre 2, ou seja, ele sempre vai ser ortogonal, independente se ele for positivo ou for negativo. Eu estou só mostrando aqui para você entender, né? Então, recapitula aí comigo e tenta entender o que a gente está discutindo, porque agora já está começando a criar alguns conceitos que são bem mais importantes da geometria analítica, né? Então, para a gente encontrar o ângulo entre os dois vetores, a gente coincide a origem dos dois. O melhor valor é o ângulo entre eles. Se esse ângulo for 180 graus, o que acontece é que eles são paralelos, tem a mesma direção em outras palavras, mas tem sentido oposto. Se o ângulo for zero, ele também é paralelo, ou seja, tem a mesma direção, mas tem o mesmo sentido. Se o ângulo for de 90 graus, eles são, muito entre aspas, perpendiculares. O conceito, na verdade, é ortogonalidade, né? O vetor nulo, ele é ortogonal a qualquer vetor. E, por fim, né, sendo U ortogonal a V, qualquer múltiplo de V também é ortogonal a U, tá? Então, são alguns resultados para a gente discutir. No próximo bloco, né, que eu vou ter que encerrar porque agora é outra fase mesmo. Na verdade, eu queria ter feito todas essas aulas numa só, mas eu fui encerrando com medo de dar problema no vídeo, né?
vou começar a definir um conceito chamado espaço vetorial. O espaço vetorial vai me ajudar a definir os vetores em forma de coordenada, um resultado que provavelmente você já viu, mas a gente vai reforçar como isso que funciona, tá? Então, vamos parar isso aqui, vou subir esse vídeo e daqui a pouco eu continuo. Tchau!